Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Biografia de Cientistas. No vídeo de hoje, a gente vai fechar a nossa quadra, a nossa rodada de biografias e, como de costume, o escolhido foi um biólogo. É um biólogo que eu gosto muito porque a história dele é bem interessante, na verdade é bem triste, como a maioria dos biólogos. Eu não sei por que isso acontece, parece que os biólogos são meio que excluídos, esquecidos, algo assim. O biólogo de hoje é o Gregor Mendel, ou Gregor Johann Mendel. Você muito provavelmente já ouviu falar sobre ele no colégio, por causa das 3 leis de Mendel e também porque ele é o pai da genética clássica. Mas você provavelmente não sabe que ele morreu sendo um absolutamente nada. Ele morreu como se ele não fosse ninguém, como se todo o trabalho dele não tivesse importância nenhuma para a ciência. Mas você vai entender essa história toda comigo depois da vinheta. Então vamos lá. Quem ele foi? Se eu pudesse definir o Gregor Mendel, eu definiria ele como biólogo, meteorologista. Ele se dedicou ao estudo da meteorologia durante uma fase da vida dele, isso pouca gente sabe. E, inclusive, eu vou falar uma curiosidade sobre essa parte da vida dele no final do vídeo. Biólogo, meteorologista e um frade agostiniano. Ele chegou a ser uma espécie de padre da Igreja Católica. Ele era austríaco, né? Ele nasceu na Áustria, mais precisamente no dia 22 de julho de 1822. Assim, ele veio de uma família bem humilde, ele veio de uma família de camponeses lá da Áustria, e muito por isso você vai perceber ao decorrer desse vídeo que isso influenciou diretamente na personalidade do Gregor Mendel. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele era uma pessoa muito sensível, sensível até demais. Durante toda a vida dele, da infância até a sua morte, ele passou por muitos problemas de depressão e ele adoeceu várias vezes, muito mais mentalmente do que fisicamente. Por ele ser filho de camponeses, né, o, o padrão, o esperado, é que ele trabalhasse na fazenda dos pais dele até os pais dele morrer, e quando os pais dele morressem, ele assumiria, né, a fazenda. Mas não foi bem isso que aconteceu. Isso porque ainda quando ele ainda estava no colégio, os pais dele, na verdade não foi tanto os pais dele, foi mais um padre lá do vilarejo onde ele morava, que percebeu que ele era fora da média, tanto no rendimento escolar quanto no interesse por ciência, mais especificamente por biologia. Ele desde pequeno, isso é impressionante, ele desde pequeno sempre teve muito interesse por plantas, por biologia no geral, mas mais para o lado da botânica. E como por ele trabalhar no campo, né, por ele ser filho de camponês, ele também sempre teve muita intimidade com a plantação, com o cultivo de plantas. E é basicamente por isso que ele é reconhecido, né, pela genética, pelo cruzamento de plantas. Vou falar sobre isso mais para frente. A educação dele, quanto à educação dele, ele estudou no ginásio de Troppau e também aquele padre que eu disse que percebeu o dom dele orientou que ele estudasse filosofia. E foi isso que ele fez. Ele estudou 2 anos num instituto de filosofia de Urmutz. E depois ele estudou em outro instituto, que era o Instituto de Olomouc, que fica localizado na República Tcheca. Daí, em 1843, quando ele tinha 21 anos, é que a vida dele começa para valer. Eu disse que começa, não disse que fica boa. Porque em 1843, quando ele tinha 21 anos, ele entrou para o Mosteiro Agostiniano de São Tomás, que fica localizado em Brunn, que hoje seria equivalente ao antigo Império Austro-Húngaro. Ele entrou nesse mosteiro porque ele tinha uma certa vocação religiosa, mas ele também era de uma família humilde, então ele não tinha recursos financeiros suficientes para bancar uma universidade ou um ginásio, uma universidade de certo renome, algo assim. Então ele entrou para esse mosteiro e lá ele tinha assim contato com algumas matérias, mas não era algo, como eu posso dizer,
não seria a mesma coisa que uma universidade. Lá no mosteiro ele estudava teologia, para ele poder se formar padre, e também estudava letras, estudava alguns idiomas e o idioma dele próprio. Daí em 1847, quando ele foi ordenado, né, em 1851 ele foi enviado para a Universidade de Viena. E lá na Universidade de Viena que ele teve uma educação de maior qualidade, porque lá ele estudou ciências naturais, matemática e física. Daí, 3 anos depois dele ficar lá estudando na Universidade de Viena, ele volta para Brno. Mas uma coisa que eu devo citar é que durante esse período ele passou por momentos bem conturbados assim na vida dele. Isso porque, lembra que eu disse que ele era uma pessoa muito sensível? Então, quando ele foi ordenado, a missão dele era visitar pessoas doentes, extremamente doentes, à beira da morte, para dizer assim. E por ele ser uma pessoa sensível, isso mexia muito com ele, mexia muito. Isso mexia tanto com ele a ponto dele ficar doente igual aquelas pessoas. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Isso demonstra muito da personalidade dele. E aí, como ele não conseguia exercer essa função por ser sensível demais, ele foi destinado a outro cargo. Daí, ele passou a atuar como professor em uma outra universidade. Essa universidade tinha ligação com a Igreja Católica da época. Então ele passou a dividir o tempo dele. Enquanto ele lecionava nessa escola técnica, ao mesmo tempo ele estava plantando lá no mosteiro. Isso é bem interessante porque ele começou como uma forma de terapia para ele desestressar, porque era muito estressante para ele aquele trabalho. Eu não sei se ele não gostava, mas que era muito estressante e inclusive ele chegou a voltar para casa algumas vezes e no final da sua vida ele acaba se demitindo, esquece, abandona tudo, porque ele foi uma pessoa bem sobrecarregada. Mas enfim, enquanto ele dava aula nessa escola técnica, ele estava lá no mosteiro plantando, tanto é que ele cultivava ervilhas e essa foi a base das 3 leis que ele elaborou. E durante esse tempo, esse tempinho que ele passou, porque foram de cerca de 8 a 10 anos, cultivando ervilhas e outras plantas e fazendo misturas, ele chegou a cruzar 22 variedades e ele acompanhava as diferenças. Ele observava o caule, a semente, as folhas e tudo mais. E foi então em 1865 que ele propôs que as características hereditárias são transmitidas em unidades menores e autorreplicáveis, que são chamados fatores, e posteriormente os genes. Daí, em 1866, um ano depois, ele publica o seu primeiro livro. E nesse primeiro livro, que é um livro que ele fala sobre a experiência que ele teve com o cruzamento de ervilhas, tanto que ele dá o nome de Lei do Monohibridismo. E nesse livro ele aplicou o conceito que ficou conhecido como dominante e recessivo, porque após as gerações sucessivas de ervilhas, ele percebeu que o predomínio das cores verde ou amarela tinha um motivo. O motivo era que existe nesses cultivos híbridos uma característica dominante e uma característica recessiva. E o que vai determinar qual a cor, qual o tamanho do caule, qual o tipo de semente, vai ser justamente os genes. E é aqui que começa a tragédia. Porque se passou uma semana, se passou 2 semanas, se passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4, 6, 8, um ano e simplesmente nada aconteceu. Nada aconteceu porque o Mendel imprimiu o primeiro livro dele, o primeiro artigo dele, tirou 48 cópias, que era muito na época, entregou para as pessoas certas, mas simplesmente nada aconteceu.
ninguém chamou ele para debater. Na verdade, uma pessoa chamou ele para debater, mas nem foi tanto sobre o artigo dele, foi sobre outro assunto. Chamou ele para participar de uma outra escola técnica. E ele não teve nenhum, absolutamente, repito, absolutamente nenhum reconhecimento pelo seu manuscrito. E aí você me pergunta, por quê? Eu não sei. São duas hipóteses. A primeira hipótese é que as pessoas estavam mais preocupadas na, na teoria do Darwin, que era a teoria da evolução. O próprio Wendell também estava, mas as pessoas estavam tão mais preocupadas com a teoria da evolução do Darwin que acabaram não dando a menor importância para as leis do Gregor Mendel. E a segunda hipótese é de que as pessoas simplesmente não entenderam, ou se entenderam, não entenderam completamente o significado das leis do Gregor Mendel. Por exemplo, as pessoas compreenderam, analisaram os dados, mas as pessoas olharam e falaram assim, tá, mas o que eu faço com isso? Para que isso serve? Elas não tiveram a mentalidade de pensar mais além do que elas poderiam fazer com aqueles artigos, com aquele conhecimento. Daí nessa época o Gregor já estava bem cansado e acabou abandonando completamente o trabalho científico, muito pela frustração e também pelo cansaço. Isso porque em 1868 ele foi eleito abade do mosteiro e aí complicou de vez a vida dele, porque ele estava sobrecarregado, estava soterrado de tanto trabalho para fazer, porque eram muitas tarefas administrativas, ele simplesmente não dava conta de lidar com elas. Tanto que em 1873 ele desiste do cargo, ele volta para casa, fica lá um tempo porque ele estava bem doente mentalmente. Aí em 1874 ele é reeleito, mas por razões pessoais, óbvio, o cara estava com a mente sobrecarregada, ele decide não ocupar o cargo e, assim, em 1884 ele morre, no dia 6 de janeiro de 1884, com 62 anos de idade. Uma curiosidade bem interessante sobre ele, eu vou falar 3 curiosidades. Uma curiosidade é que ele tentou se dedicar ao estudo dos animais também, tentou fazer hibridização com os animais. O animal que ele usou foi as abelhas, e ele tentou mesclar umas abelhas do Egito com umas abelhas da América do Sul. E de fato ele conseguiu. As abelhas produziam um mel excelente, mas elas eram extremamente agressivas. Muito agressivas. As abelhas picaram todo mundo ao redor, todo mundo que ficasse perto elas picavam. A gente sabe que as abelhas normais não são assim, mas as abelhas hibridizadas pelo Mendel eram extremamente violentas. Daí eles acabaram eliminando isso. E uma curiosidade dentro da curiosidade é que o Gregor e mais um amigo dele fundaram uma sociedade de apicultura de Brno. Não sei como é que se fala, vou deixar o nome aqui em algum lugar da tela. A segunda curiosidade, que eu disse no começo do vídeo que ele era meteorologista e pouca gente sabe disso, é que ele foi o responsável por criar o primeiro instituto de meteorologia. O primeiro instituto de meteorologia da Áustria. E a terceira curiosidade é que o nome dele não tinha o Gregor. O Gregor ele adquiriu quando ele entrou para o mosteiro que ele se ordenou, então ele tinha que seguir a tradição. Todo ordenado tem que escolher um nome. É uma tradição da Igreja Católica e ele resolveu escolher o nome Gregor. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que eu enrolei bastante nesse vídeo aqui, é um vídeo bem longo. Mas espero que você tenha gostado, se esse vídeo foi útil, te ajudou com alguma coisa, ou se você só perdeu tempo aqui. Se não, se você gostou, deixe seu like. Se você quer ficar por dentro de tudo que eu postar no canal, se inscreva aqui para assim você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. E compartilhe com outras pessoas se você acha que pode ser interessante para elas também. Muito obrigado e até a próxima.